Revolução Cognitiva Digital. Entenda a nova ordem digital e as experiências na criação de laboratórios de inovação do ensino. Nosso convidado, o palestrante Dr. Carlos Nepomuceno. Solicitamos então uma salva de palmas de boas-vindas ao palestrante Dr. Carlos Nepomuceno pela presença. Obrigado, Alex. Para que seu tá. Bom dia. Bom dia. Nosso objetivo aqui é falar sobre o futuro da escola e eu acho que um dia que alguém inventou a escola, naquele primeiro momento, primeiro aluno, primeiro professor, alguém disse: essa escola não vai dar certo, ela tem que mudar. Então, eu só queria começar nosso bate-papo para dizer o seguinte, para a gente pontuar um pouco. Muita gente, e eu acho que as pessoas são bem intoxicadas, porque todo mundo diz que a escola tem que mudar, que a escola tem que mudar, que a escola tem que mudar, que a escola precisa mudar, etc. Então, a minha palestra não é uma palestra em que vai ser uma defesa da necessidade da escola mudar, porque eu acho que essa discussão que a escola tem que mudar, vocês mais ou menos estão trabalhando com ela já há bastante tempo, e é como se fosse assim, a escola tem que mudar e opcionalmente as pessoas não mudam porque não tem condições, porque tem dificuldades, existe todo um problema de regulamento da escola, existe todo um problema de cultura dos professores, de cultura da escola, e a escola não muda. Eu não vou entrar por essa linha. Eu vou defender aqui uma hipótese, eu venho estudando isso há 20 anos, a minha abordagem vai ser uma abordagem a partir do estudo das revoluções cognitivas, a partir do estudo da Escola Canadense de Comunicação, que vem desenvolvendo um trabalho já há bastante tempo de estudos de mudanças de mídia na sociedade. Então, a defesa que eu vou fazer para vocês é o seguinte: eu vou defender o seguinte, a escola, ela não é que ela precisa mudar, porque as pessoas gostariam que a escola mudasse. Nós estamos vivendo uma situação, a mudança que a gente está vivendo hoje na sociedade é a seguinte: a escola, ela vai mudar obrigatoriamente. Ela não tem mais a opção da não mudança. Ou seja, a gente está saindo de um momento em que a escola, ela tinha a opção dentro de algum cenário, dentro de uma determinada estrutura. Então ela podia dizer: eu vou para cá, eu vou para lá. Neste momento nós não temos a opção. A escola, ela vai mudar porque estamos mudando. A base da escola se iniciou no passado por um determinado motivo e essa base, essa estrutura, como se fosse a placa-mãe da escola, está sendo alterada. Então, fazendo essa primeira introdução, eu vou aqui fazer com vocês. Essa palestra está sendo gravada. Depois aqui eu tenho vários cartões aqui. Quem quiser receber os cartões pode passar aqui e pegar. E depois, se vocês quiserem, eu posso deixar no final para vocês fotografarem. Ela está sendo gravada e ela vai ser colocada no YouTube na segunda-feira. Ela já está no YouTube. Então, quem quiser ouvir depois, quiser passar para alguém, tiver interesse, ela vai estar no YouTube. Aí tem todos os meus dados. Quem quiser pegar aqui, tem os cartões também. Muito bem. Eu vou começar a palestra iniciando aqui uma teoria, que é a teoria do kitnet de Copacabana. Todo mundo sabe o que é o kitnet? Eu sei que aqui o pessoal de São Paulo chama kitnet, é um estúdio, que é um jeito chique de falar de kitnet. Aí eu não moro no kitnet, eu moro no estúdio. Mas no fundo é a mesma coisa, a pessoa entra em casa, já está na cozinha, ou está na cozinha, está no banheiro. É mais ou menos isso, uma coisa apertada. Tá certo? Então, todo mundo sabe que é um kitnet e Copacabana, todo mundo mais ou menos sabe. É o lugar que todo mundo sai correndo para não levar facada. Hoje é mais ou menos isso que é Copacabana. Então, o que acontece ali em Copacabana? Tem um cidadão que é solteiro, sexta-feira à noite, está em Copacabana, e ele está pensando o que ele vai fazer no fim de semana.
E aí então, toca a campainha. Aí ele olha no olho mágico, fez aquela sombra no olho mágico, né? Aí as pessoas que estão fora já veem que tem gente em casa, não dá para fingir que não está em casa. São 6 parentes chegando de São Paulo para passar o fim de semana em Copacabana. Tá certo? Então eu queria que vocês me ajudassem na seguinte direção. O que vai acontecer? O que vai acontecer nesse apartamento de dificuldade, de crise, a serem administradas a partir da chegada dos 6 parentes naquela kitnet? Quem pode me ajudar? Quais são os problemas que vão ter? Banheiro. Então eu vou voltando aqui e depois eu vou ler de novo. Banheiro. O que mais? Comida. O que mais? Espaço. É espaço local para dormir. O que mais? Barulho. O que mais? Privacidade. Boa. Chave da porta? O que mais? Prioridade. Prioridade. Não entendi. Prioridade. Todo mundo vai ter uma prioridade para fazer alguma coisa. Prioridade? Conflitos. Conflito. O que mais? Água e luz. Boa. Se eu tivesse brinde, eu já estaria distribuindo brinde para vocês. Se vocês quiserem, tem uma caneta aqui para água e luz. Então, eu vou perguntar o seguinte, olha só. Se nós estivéssemos no kitnet e chegasse 6 parentes de São Paulo para visitar um cidadão que está naquele kitnet e disséssemos que naquele kitnet, naquele fim de semana, precisaríamos ter uma intensa administração de banheiro, comida, espaço, barulho, privacidade, conflitos, água e luz, vocês diriam que tem lógica isso provavelmente vai acontecer? Sim ou não? Sim ou não? Tem lógica isso? Beleza. Então eu vou perguntar para vocês agora uma outra coisa. Quem sabe quantas pessoas tinham no mundo em 1800? Quem chuta? 1800. Chuta. Quanto? 1 bilhão. Perfeito. 1 bilhão. 1 bilhão. Quantas pessoas nós temos hoje? 7. Então preste atenção, galera. No nosso kitnet tinha um cara, alguns caras, 1 bilhão de pessoas, e chegaram a 7 bilhões de pessoas. Então eu vou ler para vocês, como se a gente estivesse fazendo agora um congresso internacional das crises da humanidade, eu vou ler para vocês quais são as principais crises da humanidade que vocês têm. Banheiro, que é saneamento, comida, espaço, barulho, privacidade, conflitos, água e luz. Então, vamos começar a mudança da escola falando do que está realmente acontecendo no mundo, para a gente poder depois entender por que a escola vai mudar obrigatoriamente. Então a gente entra aqui, esse é o gráfico que a gente, quando vai pensar o futuro da escola, a gente nunca olha para ele, porque a gente acha que isso não tem nada a ver. Mas eu vou mostrar para vocês que isso tem tudo a ver com a escola nova. Preste atenção uma coisa, a partir de 1800, e eu tenho uma explicação por que esse pico demográfico começa em 1800, que é a consolidação do capitalismo e da república. Sem capitalismo e sem república, nós não teríamos mais 6 milhões de pessoas no mundo. Né? Nós temos um salto quântico em termos de população. Se a gente colocar isso aqui em termos de décadas, pulando ali de 30 e 30,
Vocês vão ver uma situação aqui que é interessante, que também é um outro dado importante para o futuro da escola, que a gente não se percebe, que isso é fundamental. Quando nós temos 1 bilhão de pessoas no mundo, o ideal, não estou dizendo que isso acontece, mas o ideal seria nós termos 3 bilhões de pratos de comida todos os dias. Vou repetir para vocês: 3 bilhões de pratos de comida todos os dias. Aí alguém vai dizer, mas o pessoal não come 3 pratos de comida. Então tá, vamos deixar por 2. São 2 bilhões de pratos de comida. E mesmo que o pessoal diga, tem muita gente, se você quiser 1,5 também, é 1,5 bilhão de pratos de comida. Então, quando a gente tem esse número, e não fui eu que inventei esse número, eu estou falando de 1.803 bilhões, e você salta para 7 bilhões de pessoas, 7 bilhões de pessoas, nós estamos falando hoje diariamente, todos os dias, o galo cantor, alguém está falando, precisamos botar 21 bilhões de pratos de comida na mesa. Alguém tem que botar esse prato de comida na mesa. Alguém tem que produzir arroz, alguém tem que produzir feijão, alguém tem que produzir ovo, alguém tem que produzir a carne, alguém tem que produzir tudo que tem que ter para que as pessoas possam, de maneira descentralizada e distribuída, colocar 21 bilhões de pratos de comida na escola. Desculpe, na mesa. Então o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, para a gente começar a trabalhar na direção da escola. Um mundo de 21, de uma complexidade diária de 21 bilhões de pratos de comida, é uma mudança que não tem condições da gente administrar esses 21 bilhões de pratos de comida da mesma maneira que nós administrávamos em 1800. Este é o início da reflexão que eu quero trazer para vocês, por que a escola vai mudar inapelavelmente. A escola não foi construída para um mundo de 7 milhões de pessoas, e a escola não foi construída para uma complexidade de 21 bilhões de pratos de comida todos os dias. Então, não estou falando que a escola vai mudar porque o Paulo Freire escreveu que a escola vai mudar, e nem estou falando que a escola vai mudar porque tem lá uma pessoa dos Estados Unidos, ou da Inglaterra, ou da França, dizendo que a escola tem que mudar. Eu estou dizendo que a escola vai ter que mudar porque a nossa espécie já mudou. Ela está em processo de mudança, não é só por causa da complexidade. Ela já está em processo de mudança. O que a escola vai fazer é simplesmente se adaptar para um outro cenário que já está emergente. O que nós estamos vivendo hoje é uma mutação da nossa espécie, para a qual a escola tem que formar uma nova espécie humana, não mais a mesma espécie humana. Quando a gente aumenta a quantidade, nós aumentamos qualidade. E quando a gente aumenta a qualidade, nós aumentamos ainda mais a complexidade. Então não é 1 para 7. É só você fazer um churrasco que você sabe que o negócio é diferente. Faz um churrasco para 5 ou 6, mais ou menos dá para administrar. Vai fazer para 20, 40, já tem que começar a usar uma planilha Excel. Faz para 200, cada um traz o seu que não vai dar para administrar. Um já não come isso, outro não come aquilo, o cara bebe sem álcool, o outro já não bebe refrigerante, o outro é diet, o outro é Paraná, o outro é mate, água mineral com gás, linguiça de frango. Não vem falar de picanha argentina que eu não como. Então começa a complexidade. O ser humano, os outros animais, quem tem animal sabe que cada animal é diferente do outro. O cara teve um cachorro, e aí teve outro cachorro que morreu, então sabe que é completamente diferente. Se os cachorros já são diferentes, se os gatos são diferentes, imagina os seres humanos. A diferença ainda é muito maior. Os pés são diferentes, as calças são diferentes, as camisas são diferentes, os óculos são diferentes, o cabelo é diferente, o shampoo é diferente, tudo é diferente. Então a gente começa a entrar num mundo de complexidade que tudo isso está no bolo, não é só comida. Cultura, escola, lazer, transporte, não é à toa que o paulista não sai de casa mesmo. Aí quando você fala, aí você vai de 7 bilhões, quem é que contou esse negócio em 1800? Tinha censo, alguma coisa assim meio solta, não sei, vamos pegar o Brasil. Olha aí o Brasil, repete o mesmo dado, república, a partir de 1889, pico demográfico. Coincidência ou não,
É mais ou menos isso que a gente tem de dado. E aí você vai ver que nós temos ali em 1900 um salto de 1 para 7 em 100 anos. O mundo cresceu em 200 e o Brasil em 100. E nós crescemos, ou seja, chegaram 6 parentes no kitnet, e vocês sabem que houve todo um planejamento, né? Escola, saneamento, água, luz, tudo foi planejado para receber mais 6 parentes no nosso kitnet. Então, a maior parte das crises que a gente vive hoje não é só o fato do governo ter problemas, não é só o fato da sociedade. Nós teríamos um problema gravíssimo para ser administrado quando a gente multiplica de 1 para 7. Se a gente tivesse planejado todas as capacidades possíveis, a gente mesmo assim estaria em crise, com dificuldade, porque a gente cresceu muito rápido. E esse é o dado fundamental que a gente não analisa. Por que a escola vai mudar? A escola vai mudar porque o mundo hoje tem 7 bilhões de pessoas. E a escola atual foi criada para o mundo de 1 bilhão de pessoas. Ponto. Simples assim, dessa maneira que a gente está falando. Se vocês não quiserem que a escola mude, não tem problema. Vocês pegam ali no metrô, pegam uma metralhadora, todo dia sai matando gente, para reduzir o tamanho da população. Porque o que acontece com a população é diferente do futebol, que entra um e sai o outro, que não entra um e está dentro do outro. E o outro que estava morrendo mais cedo, não, morre mais tarde ainda. Então, vocês vão dizer, então, peraí, como é que a escola vai mudar? E como é que você explica? Por que a gente... Então tem alguma coisa aí diferente. Então, a sociedade muda, como ela muda? Por que ela muda? E aí vem a história da tecnologia cognitiva, que aí vem a Escola Canadense de Comunicação, que é fundamental para a gente entender o futuro. Não é porque a Escola Canadense é mais que ninguém, porque eles pegaram no passado e olharam todas as mudanças de mídia na sociedade desde a época dos gregos. Então eles foram para os gregos, depois eles foram na chegada da prensa, em 1450, depois eles chegaram na mídia e depois eles foram para a chegada da internet. A mídia que eu estou falando é a mídia de massa. Então eles tiveram uma experiência histórica para mostrar que o ser humano se vocês analisarem com calma as conclusões da Escola Canadense de Comunicação, vocês vão chegar à seguinte conclusão: nós somos uma tecno-espécie. Quando eu falo isso, nós somos uma tecno-espécie, geralmente tem um pessoal que chega e fala assim, mas eu não sou uma tecno-espécie. Eu tenho uma casinha de campo, sem luz, lá em casa tem um fogareiro de lenha, e lá não tem nada, e eu sou uma pessoa muito natureba. Aí eu vou fazer um teste com você, que você que é natureba, tem uma casinha de campo. Como é que você vai para a sua casa de campo? Aí eu pego meu jipinho, eu falei, negativo. Você vai me desculpar, mas jipinho é tecnologia, você não vai poder ir de jipinho lá na sua casa de campo. Você vai ter que ir andando para lá. Tudo bem, não é tão longe assim. Boto minha botinha que eu comprei no shopping, não, querido. Desculpa, mas a botinha é tecnologia também. Você não vai poder botar essa botinha, não. Você tem que ir pelada na sua casinha de campo. Tudo bem, então eu vou pelada pelo asfalto ali, pela chamamento bem antigo. Asfalto é petróleo transformado, tecnologia. Você vai pelo meio do mato. Então, quando a gente começa a falar de tecnologia, as pessoas, tecnologia, celular, computador, não. Hoje saiu no jornal aqui, eles estão dando uma matéria que estão dando, dizendo que a tecnologia já tem milhões de anos passados, já descobriram as pedrinhas do pessoal lá atrás, pedrinhas que as pessoas já usavam na tecnologia. Então, o que eu quero dizer para vocês nós precisamos entender que nós somos uma tecnoespécie. E olha só que interessante, as outras espécies animais, elas têm uma limitação de tamanho. Por isso que a escola vai mudar. Porque as outras espécies, elas são escravas da genética. Toda a aposta das outras espécies foi na genética. O lobo não pode crescer muito e começa a passar fome. A zebra tem um limite de tamanho de manada. O elefante também não pode crescer muito. Porque a administração dos elefantes, das zebras, dos lobos, ela tem uma limitação que se ela começar a crescer muito, começa a passar fome. É
morre, não sei o quê, não tem como. O ser humano é a única espécie que cresce indefinidamente. Porque nós não somos escravos da nossa genética. Nós apostamos que nós seríamos uma tecno-espécie. E para a gente poder crescer e sermos a única espécie desse planeta que pode crescer, nós precisamos, de tempos em tempos, inventar novas tecnologias para que estas tecnologias nos permitam crescer. O que eu estou dizendo para vocês é que nós não vivemos numa sociedade, nós vivemos numa tecno-sociedade. E nós não vivemos numa escola, nós temos uma tecno-escola. Sempre foi tecno. A fala, não, o primeiro ser humano não falava. Quando o professor começa a falar, ele está usando uma tecnologia, que é a tecnologia da palavra. Uma vez a menina me ligou, eu queria saber o que você acha do futuro da escola, essas tecnologias da escola. Eu falei, qual tecnologia você está falando? O giz, o papineiro, a carteira, a luz? Não, estou falando das novas tecnologias lá, então as novas. Que a caneta. É que a gente não se toca. O nosso cérebro é muito esperto. Tudo que ele percebe, ele demora um tempinho, aprende e torna invisível. Quando a gente bota o bifocal, a gente sabe disso. Depois de 2 dias não está mais olhando. Ele se adapta. Então o que eu quero falar para vocês é o seguinte: a tecnologia, essa tecnologia está mudando a espécie. E a gente acha que a tecnologia é neutra. Muita gente vai falar que não, mas você não, a tecnologia é neutra. E eu vou dar um exemplo para vocês da ponte, para você mostrar o que é o efeito da tecnologia. Tecnologia. 2 cidades separadas por um rio. No meio, o rio caudaloso, não dá para atravessar, e as 2 cidades, que ficam mais ou menos a 500 metros uma da outra, tem que subir meia hora para cima do rio, atravessar uma balsa, descer meia hora. Uma barreira ecológica. Preste atenção. Uma barreira ecológica. Eu construo uma ponte entre as 2 cidades. Coloco uma tecnologia. A tecnologia quebra, olha só, preste atenção. A tecnologia quebra uma barreira ecológica. No momento que ela quebra uma barreira ecológica, ela começa a dar espaço para os primeiros malucos começarem a atuar. Porque sempre tem um primeiro maluco que já olhava a tecnologia e falou, opa, já tinha um cara que queria se suicidar há muito tempo de uma ponte, agora tem a ponte. O outro que queria pescar no fundo do rio, ficava pensando no jeito de pescar. O outro que pensava o tempo todo, no dia que eu puder chegar do outro lado lá na rápida, eu vou abrir uma boate lá também. E já tinha um outro que queria namorar uma menina daquele lado lá, já há tempos, mas não estava com dinheiro de toda hora, não está muito caro esse troço. Então você vai vendo que a tecnologia, ela vai criar uma mudança cultural nas 2 cidades. Aí você vai dizer, não foi ela que criou essa mudança cultural. Não foi, claro que não foi a tecnologia. Foram os malucos primeiro. E depois o resto da cidade. Então, quando a tecnologia quebra a barreira, ela abre espaço para os malucos virem mudar a sociedade e a cultura. Porque nós somos uma tecno-espécie e vivemos num aquário. E quando esse aquário é expandido, a espécie se expande. Então, vou botar um filmezinho aqui, é um filmezinho clássico, para a gente ver a nossa tecnoespécie. Olha o som aí, Alex. Som na caixa.
acontece? Nós somos humanamente tecnológicos e tecnologicamente humanos. Nós não vivemos numa ecologia, nós vivemos numa tecno-ecologia. E eu quero dizer que a escola vai mudar porque a tecnoecologia, a macro-tecnoecologia do mundo está mudando. E aí as pessoas vão dizer, mas espera aí, como é que isso está mudando e vai mudar a escola? Porque isso está acima das organizações. As pessoas adotaram o celular, as pessoas adotaram a internet, não pediram permissão para usar essas ferramentas. Está se usando. E isto não tem mais volta. E a tecnoecologia está alterada. E os alunos da sala de aula não são mais a mesma espécie que nós. Eles são uma nova espécie humana. Já há mudanças radicais no cérebro dessas crianças. Eu não afirmo isso porque mandei radiografar. Afirmo isso porque não existe outra alternativa que eu pense que explique determinados fenômenos. Uma coisa é um jovem ir para a rua pedir direto já, a outra é pedir para ir sair do polo, a outra é pedir anistia, a outra coisa é o cara dizer que não quer representação, nada me representa. O sindicato não me representa, a escola não me representa, o governo não me representa, nada, meus pais não me representam, eu não me represento. Isso é uma característica já do início desse processo de mudança. O cérebro já está dizendo, não me identifico nessa sociedade. Porque o cérebro começou a ter uma mudança na plástica cerebral a partir do momento que a gente começa a usar essas novas tecnologias. Isso está em McLuhan, quando ele diz, o meio é a mensagem. Independe do canal de televisão que você assiste. A televisão, independente do canal, já está mudando na sua cabeça. Isso é fundamental para entender esse jovem da escola. Depois a gente vai falar dos mitos aí. Então, o que eu quero dizer para vocês? Isso aí é o resultado desse estudo que eu tenho feito. Eu quero dizer o seguinte, como é que a nossa espécie funciona? Nós temos a demografia, que é o centro da espécie. Como a nossa espécie ela cresce, nós temos momentos, conforme a gente vai crescendo, a gente vai tendo que se adaptar. Não é sempre que a gente tem revoluções como a gente está passando agora. A gente vai empurrando uma barriga durante um período e chega um momento que precisa fazer uma reforma no barraco. Nós estamos fazendo uma reforma no barraco. Então, o que acontece? Demografia cria crises produtivas, a crise produtiva cria crises, e esse é um conceito que eu vou trabalhar, que é a governança da espécie. Há uma governança da espécie que se altera, e a gente, então, começa a pressionar mudanças na comunicação. Então, isso tudo é um círculo que leva a gente a avançar na história. Quanto mais aumenta a demografia, mais sofisticados terão de ser os ambientes produtivos. Ou seja, os ambientes produtivos feitos para 1 bilhão de pessoas têm que ser atualizados de uma determinada maneira, e num determinado momento você tem que fazer não mais uma reforma, você tem que fazer uma mudança de casa, você tem que fazer uma outra casa, você tem que fazer uma outra estrutura, porque a estrutura está caindo. Quanto mais sofisticados os ambientes produtivos, mais sofisticados terão de ser a comunicação e a governança da espécie. A comunicação que nós estamos trabalhando hoje é a comunicação oral escrita, em alguma medida eletrônica. Essa comunicação não é suficiente para lidar com 7 milhões de pessoas. A maior parte das crises que nós temos hoje, elas são o sintoma, a causa é a demografia, e o sintoma é a incapacidade que a gente tem de gerenciar a complexidade do tamanho que a gente está tendo. Todo o movimento que a gente está fazendo hoje, todas as inovações, tudo que a gente está vendo por aí é na direção de criar modelos novos para lidar com essa nova complexidade. A escola vai mudar porque ela precisa de um outro cidadão, um cidadão que esteja trabalhando nesse novo mundo. Aí vocês vão dizer, mas peraí, mas 7 milhões não saiu agora. Não saiu agora, mas também não tinha internet. Então são duas coisas, é a demografia e a possibilidade que a internet oferece de uma nova forma de comunicação e uma nova forma de governança da nossa espécie. O que define o modelo de produção de comunicação e da governança da espécie é a complexidade demográfica.
evitarmos a complexidade demográfica, teremos que promover uma sofisticação dos ambientes de serviço. Quando nos ambientes produtivos de comunicação e governança, a escola obrigatoriamente tem que mudar para formar cidadãos para viver nesse novo mundo. A crise da escola é uma escola que a gente tem que bater palma para a escola. Eu não tenho nada contra a escola. A gente deu o que tinha que dar. Eu não tenho nada contra o modelo hoje, até tenho, né, contra esse modelo hoje dos políticos, mas esses políticos estão trabalhando dentro de um paradigma, de um sistema que foi escolhido. As nossas organizações estão trabalhando dentro de um sistema. Esse sistema, escola, política, organizações, está falido. A falência desse sistema é em função que nós estamos trabalhando com uma comunicação que não é mais suficiente para lidar com essa complexidade. Essa complexidade precisa de um outro modelo de governança da espécie. Só que nós não sabemos fazer isso, essa nova governança. Nós estamos começando a fazer isso. Esse é o ponto da minha palestra. Nós temos que experimentar a nova governança. A escola tem que começar a experimentar essa nova governança e tem que entender o que está acontecendo. Os gestores das escolas, quantos gestores tem aqui? Por favor, levanta o braço. Professores, muito bem. Profissionais de ensino, educadores, etc., que não se identificam nem com gestor. Uma pessoa, obrigado, você. Eu também sou professor. Olha aí, ó, o gráfico para vocês. Eu agora estou trabalhando com a ideia do espiral, já que eu trabalhava isso deitado. Então, olha só, até 500 milhões, uma governança oral manuscrita. Até 1 bilhão, nós seguramos uma governança oral impressa. Até 7 bilhões, nós fomos na governança oral impressa eletrônica. A partir da chegada da internet, nós inauguramos a partir dos 7 bilhões, que não está parado. A previsão é 9 bilhões em 2050. Nós estaríamos trabalhando com a governança digital. Ou seja, isto é um dado que bate o tamanho da população com mudanças das organizações. Só que a dificuldade que as pessoas têm é que a gente está mudando uma coisa que a gente nunca imaginou que mudaria. A gente nunca imaginou que a governança da sociedade, existe uma governança ou uma técnico-governança, e isso muda de tempos em tempos. Isso não está na cabeça. Não está nos livros do século XX, não está nas escolas de pensamento, não está nos educadores. Eu vejo as pessoas falando, as pessoas não estão olhando para o fato principal. Dois fatos principais existem no mundo hoje. Número 1, 7 milhões de pessoas. Número 2, a chegada da internet. O resto é mais ou menos conhecido. Tem que olhar para essas duas coisas, porque é isso que está provocando as mudanças. Uma coisa junto com a outra. Se você olhar nos últimos 200 anos, você vai ver. O que mudou radicalmente no mundo? A gente tínhamos 1, passamos para 7. O que significa isso para a espécie? E a gente entende que nós somos uma técnica espécie. Então, nós temos aí surgimento da fala, que o pessoal não tem muito como dizer quando é, porque não tem registro. 7 mil anos o surgimento da escrita, e o surgimento, inclusive, junto do monoteísmo. O monoteísmo surge com a escrita, né? O judaísmo com a Torá, depois a Bíblia dos cristãos e depois com o Corão, dos islâmicos. Então todas elas vêm reforçar a escrita que permite que a gente crie a possibilidade do monoteísmo, e o monoteísmo permite a possibilidade de montar toda a estrutura que a gente tem hoje, que é a estrutura da escola. A escola hoje é uma escola monoteísta. Vem a Bíblia e o professor é o padre que repete o que está escrito na Bíblia. Então nós iríamos agora começar a viver um momento politeísta de criação de conhecimento, não mais vindo do material didático impresso do Monte das Oliveiras ou do Monte. E aí tem uma coisa interessante que eu quero mostrar para vocês, que é o seguinte: nós ao longo do tempo, sem saber, sem perceber, começamos a imitar a comunicação e a governança dos outros animais. Nós fomos passando pelas governanças dos outros animais conforme a nossa mãe. Nós podemos fazer isso, nós somos malucos. Só isso, a gente é maluco, só isso. Então a nossa espécie, que é muito doida, fez isso. Então a gente imitou as matilhas nas aldeias pequenas, um grupo pequeno, um
um líder alfa próximo, uma espécie de uma matilha de lobo. Depois a gente foi para os bandos, uma coisa um pouco maior, os elefantes, uma coisa assim um pouco mais ampla, né? Depois nós fomos para as manadas, que é o que a gente vive hoje, manada. Nós vivemos hoje uma manada. Quer dizer, eu acho que a gente foi para as manadas a partir de 1 bilhão. E a gente foi começando a virar formiga. Só que o que está acontecendo na nossa vida hoje é o seguinte: nós somos formigas, mas nós temos a comunicação das zebras. Não sei se eu vou entender. Aí a vovó lá não aparece, não sabe para dizer que a gente é formiga. Eu digo: olha, vocês são formigas para voltar a ser humano. Para a gente voltar a ser humano, nós precisamos incorporar a comunicação das formigas, porque elas são muito mais inteligentes para 7 milhões de pessoas do que nós. Nós somos hoje, já somos formigas, e nós estamos querendo ter um modelo de governança das zebras. Todos os problemas você vai ver que é um problema de zebra. É um político que não representa ninguém, né? É uma empresa que não representa ninguém. É isso que os jovens vão falar na rua. Vocês estão vivendo um mundo de zebra, a gente quer virar formiga. Aí vocês vão dizer: mas peraí, virar formiga como? A gente quer virar formiga para continuar sendo humano. É o contrário, a gente hoje é uma formiga sem tecnologia. Nós somos um bando de formigas perdidas. Basta ver os engarrafamentos. Aí eu vou mostrar para vocês agora. E aí, botando isso na escola, vou passar. Quer dizer, nós tivemos a escola oral. A escola oral aqui, 2 vezes, uma continua. A escola escrita, a partir ali de 1800, que a gente queria a escola escrita, baseada no livro, oral escrita, e depois a gente está construindo hoje uma escola digital. É uma escola que não tem nada a ver com essa escola que está aí. E nós temos que resolver esse problema de como vai passar de uma para outra. Esse é o pepino que sobrou para a gente. Não adianta dizer que vocês vão passar a aposentar. Ah, não, vou me aposentar. Então o tema é isso. Não adianta dizer que vai se aposentar, porque você vai se aposentar e o problema vai continuar. E os seus netos vão ter que resolver esse problema e nós vamos ter que ajudar os nossos netos. Então vamos ver nas formigas como é que é a brincadeira. Deixa eu passar primeiro aqui o videozinho. Vocês vão ver. Não está entrando aqui. Tinha entrado. Ah, eu acho que tem que... Entrou, Alex. Obrigado. Alex, dá um apoio aqui, ver se você consegue me ajudar aqui. Conseguindo mandar. Não, tem um pedacinho que é só isso mesmo, depois... Opa! Então, beleza, Alex, obrigado. Olha só, vamos lá, olha nós aí. Então, o que acontece? Esse fogo vai mostrar como é que, o que acontece quando as formigas cai a conexão das formigas à internet das formigas. E nem aqui também, tem uma banda, tem uma rua, cadê o Wi-Fi, cadê tem Wi-Fi, desesperado. Por causa do WhatsApp, do Facebook, é por causa disso. Nós estamos ficando dependentes dos rastros. Isso é formiga. Então o que acontece? Botou o fogo lá, o rastro embaixo, a química se perdeu. Aí começa a bater a cabeça. A pessoa não consegue mais se organizar. As formigas todas elas não conseguem se organizar. Então para elas poderem se organizar, saiu o holocausto das formigas. Para elas poderem se organizar, elas precisam recriar a conexão. E aí, aqui embaixo dessa conexão, desse negócio aqui, tem aqui o cheiro todo. Esse cheiro todo, e a gente vai ver esse cheiro no laboratório.
Olha ela aí, essa formiga está indo lá no vídeo da Porta dos Fundos, por exemplo. Está curtindo, está gostando, está vendo o vídeo, né? Só que quando ela vê o vídeo, olha só o que ela vai fazer. Ela vai curtir o vídeo. Ela vai comentar o vídeo, ela está curtindo, está dando estrelinha para o vídeo. Nesse momento ela não está precisando de um chefe, de um gerente. Ela está dizendo, aqui tem, aí ela está, depois ela vai mandar um WhatsApp, ele quer ver? Tem um WhatsApp também. Mas de qualquer forma, aí agora você vai ver, olha a gente aí. Olha nós aí. That's because you're now connected to the largest community of drivers on the planet who share real-time traffic information and live road alerts to help everyone bypass traffic, save time and gas money on their commute. So just drive with the Waze app open, and you're already contributing a ton of traffic info that helps your fellow drivers. You can also actively report events you see while driving. All hands-free. Olha só o rastro. Waze's big brain rounds up all the real-time info shared by the community and gives you the fastest route to your destination every time. Even rerouting you midway if there's a better route. Waze learns the routes you prefer to frequent destinations. In fact, there's Cinnamon too. Connect to Facebook to meet up, arrange pickups, and see the live status of your friends and colleagues arriving to an event or shared destination. Even Waze's maps update in real time. The community keeps them ever improving. And you can get involved in map editing too. The bigger your community, the better Waze gets. So, spread the word, because when drivers work together, the road ahead gets a little brighter. Então, o que é interessante nesse negócio, todo mundo usa o Waze. Todo mundo usa isso aqui também, quer ver? Todo mundo usa o Mercado Livre, só que a gente não está se tocando que a gente está usando a comunicação das formigas. Aqui, ó, você vai dizer, o sistema, que é o formigueiro, vai dizer quantas transações ele fez, e ele vai dizer se você gostou ou não gostou. A partir daí você tem uma possibilidade de trabalhar sem a necessidade de um gestor, de um gerente, de um lideral, como se fosse uma grande manada. Você elimina. O que as formigas fizeram? Olharam para a zebra e falaram, esse negócio da zebra aí não vai dar para a gente crescer, não. O que a gente vai fazer? Vamos montar um modelo diferente aqui para a gente poder crescer. E aí montou um modelo diferente de comunicação. Cada formiguinha, como aparece ali no Waze, cada formiguinha é independente da outra. E ela vai dizer, se achar alguma coisa interessante, ela avisa via rastro. Aí a pessoa vai dizer, mas o formigueiro tem rainha. E eu vou falar para você, mas a rainha só bota ovo, não manda ninguém. Não estou dizendo que não vai ter rainha, mas a rainha tem outra função. Presta atenção. Então, você vai ver isso aqui no TaxiList, que é um dos aplicativos de táxi. Agora ele era mais sofisticado, já não está mais no Brasil, mas está na Holanda, está em vários países, em que você tem aí as formigas de novo, a comunicação das formigas. Quantas estrelinhas tem o carro, onde ele está, a distância via GPS, o que ele tem no carro dele, tudo isso é a introdução da comunicação química, tudo isso é a introdução das formigas. Ou seja, eu hoje posso me relacionar diretamente com o taxista, eu hoje posso chamar o taxista, eu hoje posso confiar no taxista, eu posso confiar numa venda, eu posso alugar um apartamento, eu posso fazer tudo isso por quê? Porque eu estou construindo um modelo de sociedade baseada numa nova governança, numa nova comunicação, que é a comunicação matemática. E que as contas precisam ser empoderadas. E a escola precisa formar gente para viver neste mundo de empoderamento das contas. E os nossos alunos são formados hoje para trabalhar dentro de uma manada e que tem uma zebra que diz que ele tem que fazer. Esse é o conflito. A escola das formigas é uma escola que tem que ter independência de pensamento. E a escola das zebras tem que ter uma dependência de pensamento. Nós precisamos, na escola das zebras, trabalhar com alguém que diz qual é a verdade. E as formigas não têm verdade. A verdade depende da situação e do contexto. Então, já passamos por isso, vamos aos mitos. Os mitos da escola. Mito: vivemos mudanças tecnológicas na escola. Falso. Vivemos mudanças culturais na escola, motivadas pela tecnologia. Ou seja, não é introduzindo tecnologia. Eu dou aula
hackerzinhos, marketing digital, comunicação, todas as aulas que eu dou, praticamente tudo sobre tecnologia. Na minha sala de aula não tem celular e laptop, não dou aula no laboratório, eu impeço o uso de equipamentos. Em sala de aula é roda, conversa e bate-papo. Eu seguro o Facebook. Já teve vários alunos que falam assim, eu não me senti dentro do Facebook. Porque as pessoas querem conversar. Se você tira o celular e o computador e você continua no modelo atual, o cara vai se sentir preso. Mas se você deixa ele falar e você mostrar um conhecimento líquido, ele se sente em casa. Porque o que ele está acostumado agora é conversar e construir conhecimento junto. Quando nós saímos de sala de aula, nós usamos todas as tecnologias que a gente pode poder. Porque quando a gente está longe, nós temos que usar as tecnologias porque a gente precisa continuar conversando à distância. Então a gente acha que vai colocar a tecnologia da escola, nós temos que usar a tecnologia da escola, a fala, de uma outra maneira, não introduzir essa tecnologia. Aí você vai dizer, mas e um curso que vai ensinar a usar o computador? Aí é outra coisa. Eu acho que o desafio é usar as novas e as velhas tecnologias e saber que nós sempre usamos tecnologia na escola. Nós não estamos começando a usar tecnologia na escola. A escola sempre foi uma técnica da escola. O aluno não respeita mais o professor. O que está acontecendo? O aluno não reconhece mais o modelo de ensino no qual o professor está inserido. E o professor representa esse modelo de ensino. O professor é um professor que está formando o aluno para ele trabalhar, viver no mundo das letras. E o aluno está pedindo, eu preciso viver no mundo das computadores. Eu preciso de autonomia de pensamento. Não preciso mais receber essa informação que você está me passando. Eu preciso saber qual é a informação que existe no mundo hoje que eu posso usar. Eu preciso construir um cenário a partir de um conjunto enorme de informações. Eu preciso ter a possibilidade de construir conhecimento coletivamente. Eu preciso de um conhecimento líquido, que não tenha um centro produtor de conhecimento. O problema do material didático não é que ele está vindo no papel, e a gente agora vai colocar ele no digital. O problema do material didático é que ele vem de um centro fechado e que o aluno não pode abrir esse material didático e reconstruir esse material didático. Nós iremos para o mundo da descentralização. Ele precisa aprender a lidar com este mundo. É lá que nós estamos vendo. O aluno anda muito disperso. Ele aprende de uma outra forma. E ele não consegue mais. O cérebro dele já mudou. Há uma mudança da plástica cerebral. Ele não está mais dentro da sala de aula, ele não consegue mais estar dentro da sala de aula. Não é nem que ele quer, ele se esforça, mas ele não consegue. A nova escola nascerá de dentro da tua escola. Não é assim que vai funcionar. Não adianta tentar. A escola atual acabou. Tudo que eu tentei nas organizações tradicionais não funcionou. Eu até dei uma brincadeira, eu chegava lá nas formigas e falava assim, Tamanduá, cuida aqui das formigas um pouquinho, que eu vou ali. Aí quando eu voltava, chegava no Tamanduá, meu irmão, cadê as formigas? Não, que formiga? Tamanduá come formiga. Não adianta botar a formiga como Tamanduá. A outra, o jovem, a gente conhece aluno, jogou aula há muito tempo, etc. As pessoas estavam aula para um aluno, que era um aluno que via televisão centralizada, de cima para baixo, verticalizada. Então a televisão é igual ao professor, ele via a televisão, via o professor. Então o cérebro dele aprendeu, verdade vem de cima para baixo. E aí o cérebro dele, entendi. Verdade vem de cima para baixo. Aí ia na sala de aula, agora a verdade vem de cima para baixo, só que não era, entendi. O rádio, a verdade vem do rádio, a verdade vem da televisão, beleza, o cérebro foi aprender a verdade é assim. Aí começa a receber verdades assim, horizontal, e aí começa a desconfiar dessa verdade que vem assim, porque o cérebro fala, meu irmão, ou é assim, ou é assim. E o cérebro se preparou, porque se informar é igual
O cérebro vai mudando de uma velocidade muito rápida, ele se adapta. O que muda é a plástica cerebral. Não estou dizendo que o cérebro agora é maior ou menor, não sei, se a pessoa vai ver. Mas a plástica cerebral é outra. Porque o cérebro tem que se adaptar. Ele falou, beleza, era assim, agora é assim, tá legal, porque a gente está assim agora. Aí tu chega na sala de aula, cara, não estou entendendo isso aí. O cérebro ele não consegue. Não adianta chegar lá no cérebro fazer uma mudança, não vai dar. Já vi gente falando, dá aqui de remedinho para chegar, não se acalmar. Aí as pessoas vão resolver com remédio. Porque vivemos uma mudança radical no início do século, estamos diante de uma revolução cognitiva, que é a massificação de uma mídia descentralizadora. A escala atual é filha da revolução cognitiva do papel impresso de 1450, nós estamos fechando um longo ciclo. A escola futura será filha da revolução cognitiva da internet. E aí nós vamos entrar. Qual é o modelo da escola atual? Oral escrita, centralizado de produção de conhecimento sólido, aprendizado professor-aluno, aprendizado por idades, assuntos de disciplina e presencial. Essa é a escola atual. Perspectiva. Oral escrita e digital, porque o pessoal fala, mas não tem mais nada então, oral escrito não. O ser humano não é maluco, ele incorpora. A gente continua falando, a gente continua escrevendo, a gente vai continuar agora incorporando coisas novas. Modelo descentralizado de produção de conhecimento, a gente tem que experimentar isso. É uma outra maneira, a gente tem que começar a experimentar. Aprendizado professor, aluno, 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 professor. Aprendizado por interesses, assuntos e disciplina. Não é mais, desculpe, aí o 4 não é isso que eu queria escrever. Aprendizado por problemas. Antes era interesse, agora é por problemas. A gente não vai mais trabalhar com assuntos de disciplina. Interesses e problemas. Presencial e à distância. Bom, aí vem a minha recomendação de como a gente tem que fazer esse movimento de mudança, que é a coisa mais importante. Tá, beleza? Joguei essas notícias todas que você falou, criou já uma desumba na minha cabeça, e como é que é a saída da brincadeira? Então eu tenho que trabalhar com filosofia, teoria, metodologia e tecnologia. Qual é a metodologia de passagem? Beleza. A escola vai ficar obsoleta. A escola atual, a crise entre os jovens e os professores está aumentando e vai aumentar. Haverá demanda das novas organizações digitais de outro modelo. Já começa uma demanda dos inovadores dizendo: eu preciso de um jovem mais criativo, com mais autonomia de pensamento. A nova cultura não nascerá da atual. E aí, os novos modelos precisam ser feitos de fora do ambiente atual em espaço separado. E aí a minha sugestão é a criação de laboratórios de inovação disruptiva no ensino. É uma área separada. Deixa a escola atual funcionando, deixa ela funcionando, não tem problema nenhum. O mercadinho, tem o vestibular, deixa lá. Só que tem que criar espaços separados de experimentação para aculturamento do professor, aculturamento dos alunos, monitoramento do que está acontecendo de novo no mundo e aos poucos você ir construindo nesse espaço a nova escola. É como se a gente estivesse trabalhando no modelo chinês. O modelo chinês é assim: o comunismo continua, só que tem 4 ou 5 áreas lá do comunismo que já viraram o capitalismo, que é o que se sustenta hoje a gente. É modelo duplo. Momento você trabalha com 2. Foi mais ou menos o que a Amazon fez quando foi lançar o Kindle. Criou um negócio secreto lá no canto e ninguém sabia que estava rolando. É mais ou menos isso que eu estou sugerindo. O laboratório, capacitação para pensamento e ação, monitoramento das novas experiências, criação de projetos pilotos. Eu tenho um livro que eu lancei, chama Gestão 3.0, que eu falo inclusive da escola. Esse livro, o Pierre é da Escola de Comunicação canadense, e a gente tem colocado muito, ele fez o favor de fazer, se a gente não fala que tem alguém de fora que diz que a gente está falando aqui, o pessoal não vai acreditar, né? Você tem que dizer, olha, comigo é fora também. Eu tenho um treinamento que eu faço online, 9 semanas de capacitação desse laboratório, e eu faço consultoria para a implantação desses laboratórios. E aí dá os dados para que vocês possam pegar a palestra e tudo. Quantos minutos? 4? 2 ou 4? 3. Queria
que o pessoal não falasse palavras. Quem vai chamar na palestra? Começa você. Qual é a palavra que você usa? Facilitou o seu trabalho. Facilitou o seu trabalho. Qual é a sua palavra? Novidade. Inovação. Fala. Instigador. Tecnologia. Reflexão. Curiosidade. Sintonia. Desafio. Inspirador. Realidade. Vou virar canibais. É isso aí. Bom, gente, então é isso. Tem muita coisa no meu canal no YouTube, tem muita coisa no meu blog. Essa é uma discussão que merece cuidado. E eu pediria a vocês o seguinte: se vocês não tiverem clareza para onde nós estamos indo, na minha avaliação, é melhor ficar parado. Porque tem muita gente gastando dinheiro, jogando dinheiro fora e não está resolvendo o problema. Na minha avaliação, a minha percepção, na verdade, apenas a minha percepção, ou faz uma coisa fora e vai se aculturando aos poucos, para mais na frente criar uma nova escola, ou vocês vão, ao invés de resolver a crise, vocês vão aumentar a crise na sala de aula. Muito obrigado.